Bom, galerinha, vamos falar agora de instalações, né? Vamos ver quais são os apontamentos aí que o nosso Chopra ele fala sobre instalações na cadeia de suprimentos, né? Bom, papel das instalações na cadeia de suprimentos. Se pensarmos que estoque é o que está sendo passado adiante na cadeia de suprimentos e transporte é como ele está sendo passado adiante, então as instalações são onde na cadeia de suprimentos. Elas são os locais de e para os quais o estoque é transportado. Dentro de uma instalação, o estoque é transformado em outro estado, manufatura, ou é armazenado, depósito. Eu não vou ser sincero, por isso que eu falei que eu não gostei muito do livro, porque eu acho que ele deixa assim muito vago, muito... Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando ele está falando aqui de instalações, ele pode estar falando tanto da parte produtiva, quanto da parte armazenada. E essas instalações, elas podem ser referentes tanto às instalações. Aqui também tem estoques de produto em processo, mas ele fala só, pode ser um ambiente de produção, de manufatura, ou o depósito, onde guarda aquilo que é produzido, ou a ser produzido. Bom, papel na estratégia competitiva. Instalações são um fator-chave de desempenho na cadeia de suprimentos, em termos de responsividade e eficiência. Por exemplo, as empresas podem obter economia de escala quando um produto é manufaturado ou armazenado em apenas um local. Essa centralização aumenta a eficiência. A redução de custos, porém, vem em detrimento da responsividade, pois muitos clientes de uma empresa podem estar localizados longe da instalação de produção. O oposto também é verdadeiro. Posicionar instalações próximas a clientes aumenta o número de instalações necessárias e, consequentemente, reduz a eficiência. Contudo, se o cliente pede e está disposto a pagar pela responsividade que a existência de diversas instalações acrescenta, então essa decisão de instalações ajuda a entender aos objetivos da estratégia competitiva da empresa. O que ele está querendo dizer aí? Galera, cliente perto da instalação. É óbvio que o meu custo para a entrega vai ser, né? A minha responsividade vai ser o quê? Vou atender rápido o cliente. Agora, o número de instalações que eu vou ter que ter vai aumentar o meu custo de estoque. Principalmente custo de estoque. Galera, uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é o seguinte. Quanto maior o nível de estoque, maior o custo de estocagem ou custo de armazenagem. Não pode esquecer isso, beleza? Bom, agora cliente longe. A pergunta é, o cliente está disposto a pagar pela responsividade? Rodrigo, traz aí a apostila que eu quero agora. Eu pago sua passagem de avião para me trazer aqui. Será que isso rola? Lá em Recife. Alguém de Recife aí vai me pagar aí, mas me hospeda lá em Porto de Galinhas, que eu me amarrei naquele lugar lá. Ó. Em Boa Viagem tem Tubarão. Vai pagar? É isso. Então o que ele está falando aqui, ó. As instalações ela tem um fator preponderante estratégico também na cadeia de suprimentos. Porque aonde a instalação estiver, dependendo se perto ou longe do cliente, isso vai influenciar na responsividade e na eficiência. Show de bola? Bom, componentes de decisões de instalações.
Decisões relativas a instalações são uma parte decisiva do projeto de cadeia de suprimentos. Agora identificamos componentes de decisões de instalações que as empresas precisam analisar. Bom, na visão aqui do Chopra. Bom, papel. Para instalações de produção, as empresas precisam decidir se serão flexíveis, dedicadas ou combinação dos dois. Bom, o que é uma capacidade flexível? Pode ser usada para muitos tipos de produtos, mas normalmente é menos eficiente. Capacidade flexível. Variedade de produtos. Baixa eficiência. Capacidade dedicada. Pode ser usada apenas em um número limitado de produtos, porém com maior eficiência. As firmas também precisam decidir se projetarão uma instalação. Só um momento aqui. Galera, essa capacidade flexível e capacidade dedicada aqui, ó, de produção, também tem tudo a ver com MRP Just in Time, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, dar nome aos bois aqui. Essa capacidade flexível aqui é o MRP, trabalha geralmente com MRP. E essa capacidade dedicada aqui trabalha no sistema Just in Time. Beleza? Só para a gente poder entender aí como é que funciona. Capacidade flexível. Pulveriza. Um número muito grande de produtos. Opa, eu vou ter um gasto muito alto. Minha eficiência vai cair. A dedicada ali, ó, somente um produto ou um número bem reduzido de produtos. Lembra que eu falei do Just in Time trabalha com One Piece Flow, o fluxo de uma só peças? É aqui, ó, essa capacidade dedicada de produção. Beleza? O que o Chopra está chamando aqui de capacidade dedicada. Bom, pode ser usada em apenas um número limitado de produtos, porém com mais eficiência. As firmas também precisam decidir se projetarão uma instalação com foco em um produto ou com foco funcional. Uma instalação com foco em produto realiza muitas funções diferentes, por exemplo, fabricação, montagem, na produção de um único tipo de produto. Uma instalação com foco funcional realiza menos funções, por exemplo, apenas fabricação ou apenas montagem, em muitos tipos de produtos. Um foco em produto tende a resultar em mais experiência sobre um determinado tipo de produto, em detrimento da experiência funcional que vem de uma metodologia funcional. Para depósitos e CDs, as firmas precisam decidir se elas serão principalmente instalações de cross-docking ou instalações de depósito. Nas instalações de cross-docking, caminhões que chegam de fornecedores são descarregados, o produto é dividido em lotes menores e é rapidamente carregado em caminhões que se dirigem às lojas. Bom, deixa eu explicar essa parada aqui para vocês. Eu estou incomodado com essa situação. Vou explicar essa parada para vocês. Bom, vem comigo, preste atenção nessa parada. Quando a gente está falando em distribuição, existem 4 maneiras da empresa fazer distribuição do material. Quatro maneiras. Nós temos uma distribuição chamada descentralizada. Nós temos um tipo centralizado chamado cross-docking, que seria um cross-docking simples. E nós temos um chamado cross-docking avançado. Bom, eu quero que vocês entendam isso, porque uma questão disso aqui é apenas um mínimo detalhe
que vai fazer tu acertar ou não. Tranquilo? Então, olha só, eu vou começar explicando o descentralizado, a distribuição descentralizada. Bom, preste atenção nesse detalhe. Aqui eu tenho a empresa. A empresa já distribui direto para os clientes. Direto para os clientes. Beleza? Então, se a empresa ela já distribui direto para os clientes, o nome dessa distribuição é descentralizada. Ela descentraliza. Ó, já vai para o cliente no sul, cliente no norte, cliente no nordeste, já vai. Beleza? Então, essa é a mais simples que tem, porque já sai direto para o cliente. Beleza? Bom, vamos falar da centralizada. Só que eu já vou mostrar a centralizada junto com a cross-docking, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Por quê? Pode confundir, mas tu não vais dar aquela sapateada na rampa, por quê? Porque malandramente tu já vai pegar qual é a diferença que existe em uma distribuição centralizada e uma distribuição com cross-docking simples. Bom, quando eu olho para esses gráficos, eu vejo que aqui o material sai da empresa, é enviado para um centro de distribuição e depois é enviado para os clientes. Cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Quando eu vejo um cross-docking simples, eu vejo que ele sai da empresa, é enviado para um centro de distribuição e depois é enviado para os clientes. Então, aonde estaria a diferença de uma distribuição centralizada para uma distribuição do tipo cross-docking simples? E aí, me fala aí, meu amigo. Eu olho para o desenho ali, jogo dos 10, jogo dos 1000 erros. E aí? Bom, a diferença está aqui. Esse é o bizu que eu vou dar. Quando a distribuição centralizada ela ocorre da empresa para o centro de distribuição, o material entra no estoque do centro de distribuição. Então, quando o material vem para cá, opa, ele dá entrada aqui no estoque. Está aqui o estoque. O material deu entrada no estoque.
Então, o que acontece nesse modelo de distribuição centralizada? A empresa manda o material entra no centro de distribuição, contabiliza no estoque, então fica estocado no centro de distribuição e a partir daí é distribuído para os clientes. Pronto, acabou. Agora, como é que funciona no cross-docking? Aqui o material não entra no estoque. Opa, a empresa distribui por centros de distribuição. Quando o caminhão chega no centro de distribuição, a carga já passa para um outro caminhão. E o caminhão já segue distribuindo para os clientes. Na verdade, o centro de distribuição é apenas um local de troca do modal, de troca do meio de transporte. Acabou. Então, quando eu mando para um centro de distribuição este centro de distribuição faz apenas a troca, isso aqui é um cross-docking simples. Um cross-docking simples. O detalhe no descentralizado, eu já escolho os clientes e mando direto para o cliente. No centralizado e no cross-docking, não. Eu mando para o centro de distribuição. Só que aqui, esse material vai dar entrada e vai ser contabilizado no estoque do centro de distribuição. Aqui no cross-docking simples, não. O material simplesmente é feita a troca da carga do caminhão e o caminhão já leva embora direto para o cliente. Gente, na moral, se cair, isso não tem como errar. Só se matar no peito e falar assim, não, eu não quero errar. Então aí você erra, meu filho. Faça o que quiser. Fica ano que vem aí me ouvindo de novo. Porra, deve ser uma merda, deve ser um saco, né? Caraca, putz grilo. Beleza? Não quer ficar rico. Galera, tá aqui, ó. Simples assim. Ah, mas então como é que funciona o cross-docking avançado? Vou explicar. Bom, cross-docking avançado. No cross-docking avançado, a empresa ela também já separa por cliente. Só que ela não manda direto para o cliente. Ela passa pelo centro de distribuição para poder fazer a troca do caminhão e depois seguir para os clientes. Ah, Rodrigo, então isso é igual ao cross-docking simples. Não. No cross-docking simples, a empresa ela focaliza os centros de distribuição. Lá ocorre a troca do material e manda para o cliente. Aqui não. A empresa já define os clientes. Já separa tudo por cliente. Só que passa no centro de distribuição para poder trocar o caminhão. Pronto, só isso. Qual é a diferença então entre o cross-docking simples e o cross-docking avançado? Que no cross-docking simples, a empresa separa os pedidos por centro de distribuição. E o centro de distribuição é que se encarrega de distribuir os clientes. No cross-docking avançado, não. A empresa já separa os clientes. Só passa no centro de distribuição para trocar o modal, para trocar a carga e passar para um outro caminhão. Também sem entrar no estoque. Aqui também
não entra no estoque. Simples assim. Tá aí. Beleza? Então vamos continuar, que pra mim tá gostosinho. Beleza? Então olha só. Para depósitos e centros de distribuição, as firmas precisam decidir se elas serão principalmente instalações de cross-docking ou instalações de depósito, aquilo que eu mostrei para vocês. Se for instalações de cross-docking, o material, nem no simples nem no avançado, eles vão dar entrada no estoque. Agora, se ela for instalação de depósito, que é um tipo de distribuição centralizada, ela vai dar entrada no estoque, vai ficar estocada lá, beleza? E aí eu expliquei por quê. Nas instalações de cross-docking, caminhões que chegam de fornecedores são descarregados, o produto é dividido em lotes menores e é rapidamente carregado em caminhões que se dirigem às lojas. Cada caminhão que se dirige às lojas transporta diversos produtos, alguns oriundos de cada caminhão que chega. Para instalações de depósito, as firmas precisam decidir sobre os produtos a serem armazenados em cada instalação. Bom, localização. Decidir onde uma empresa localizará suas instalações se constitui uma grande parte do projeto de uma cadeia de suprimentos. Um dilema básico aqui é centralizar a fim de obter economias de escala, ou descentralizar para tornar-se mais responsiva por estar mais próximo do cliente. As empresas também precisam considerar uma série de questões relacionadas a diversas características da área local, em que a instalação está situada. Estas incluem fatores macroeconômicos, qualidade e custo dos trabalhadores, custo da instalação, disponibilidade de infraestrutura, proximidade de clientes, a localização de outras instalações dessa firma, efeitos de impostos e outros fatores estratégicos. Galera, vou tecer um comentáriozinho aqui, como a prova é da SFSEX. Eu lembro que tinha um autor chamado Magnoli, e aí a galera, não sei se ainda estuda ele, né, em geografia, que esse cara escreveu uma coisa chamada Guerra dos Lugares. Guerra dos Lugares. O que era a Guerra dos Lugares? Era a guerra fiscal. Era quando uma multinacional, uma empresa de grande porte, ela decidia se instalar em um lugar, ela procurava inclusive aquele lugar que mais lhe dava vantagens fiscais, isenção fiscal. Então é simples, eu sou o dono de uma mega empresa, quero me instalar em algum lugar, faço contato com alguns municípios e falo assim, olha só, eu vou instalar uma empresa aqui que eu vou gerar 3.000 empregos. É mega. Uma montadora de carros aqui que eu vou, entendeu? Vou gerar 3.000 empregos. Eu vou fazer rodar a economia do município. E aí? Quem me oferece mais vantagens para que eu faça a economia do município dar uma bombada aí com geração de 3.000 empregos? Começa. E aí o Magnoli chamou isso de Guerra dos Lugares, né? Parte de geopolítica, parte de geografia, é um detalhe. Bom, voltando aqui agora para a nossa cadeia de suprimentos aqui para a logística. Galera, a localização ela é de suma importância, um fator altamente estratégico do depósito, do local de manufatura. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. Vou falar de um cara pobre, Ike Batista. O cara tá ficando pobre. O cara tá só com 2 bilhões de dólares, o cara tá pobre. Daqui a pouco ele tá aqui estudando com a gente aí para as SFSEX. O cara tinha 35 bilhões
e caiu para 2 estou falando bilhões de dólares. Estou com pena desse maluco. Mas ele construiu a CSA, a Companhia Siderúrgica das Américas. Ele é o dono da CSA, né? Companhia Siderúrgica das Américas. E aonde ele decidiu instalar a sua empresa? Ali perto do chamado Porto da Madeira. Por quê? Ele instalou do ladinho do porto pela facilidade de escoamento e recebimento de material do lado do porto. Qual o custo logístico que ele vai ter? Na frente passa uma rodovia extensa, bem pavimentada, que inclusive ampliada, que é a Rio São Paulo, Rio Santos, Rio São Paulo, Rio Santos, sei lá, Rio Santos, isso mesmo, né? O litoral verde. Ele instalou, ele localizou ali do lado, por quê? Porque o custo logístico dele vai diminuir consideravelmente, sem contar o projeto da marinha lá, submarina e coisa e tal, não sei o quê. Pronto. Então a localização, ela é um fator altamente estratégico. E aí ele coloca aqui, ó, proximidade de clientes, localização de outras instalações, mão de obra, cadê? Ó, qualidade e custo dos trabalhadores, isso conta muito. Exemplo, a Petrobras estava investindo em cursos para a população em Macaé, para que ela pudesse contratar as pessoas de lá, que ela sofre ou sofria, na época que eu dava aula lá em Macaé, eu via, de mão de obra qualificada. Né? A Vale, a antiga Vale do Rio Doce, ela monta cidades, constrói casas para que as pessoas possam morar ali, dentro da... Como é que é o nome daqui? Serra dos Carajás. Eu saltei lá, né? Tive o enorme prazer de passar uma semana na Vale e saltar na Serra dos Carajás. Senti a brisa lá de cima e ver a Serra dos Carajás lá de cima. Eu saltei lá. E lá eu fui numa cidade, eu fiquei lá uma semana lá na Vale e fui numa cidade em que a mão de obra era trazida de fora, porque a cidade não tinha qualificada, e eles ofereciam casa com tudo para os funcionários de lá da Vale, né? Então, a localização, ela é de suma importância.